São convidados deste Closing Bell de quinta-feira Alexandre Mota Pinto, advogado, e também Ana Paula Vitorino, professora do Instituto Superior Técnico. Agradeço aos dois a vossa presença, é sempre um comentário lúcido que conto nestas noites de quinta-feira. Alexandre, comece por si. Há pouco dávamos conta de que José Sócrates veio falar da questão das negociações que estão ainda a decorrer. O FMI também diz que vão decorrer o tempo que forem necessárias. Há alguns sinais, no entanto, que lhe pergunto se podem ser ou não preocupantes. Por um lado, Olli Rehn veio dizer que se a Finlândia chumbar este apoio, não há um plano B. Por outro lado, já hoje o PSD veio dizer que admite, ou ameaça mesmo, foi a expressão utilizada, negociar diretamente com a Troika. Tudo isto poderá complicar a vida a quem está a negociar com Portugal. Muito boa noite, antes de mais. Portanto, eu penso que esses dois sinais, enfim, são dois sinais diferentes. Eu realmente tive a oportunidade de ver as declarações que o comissário Olli Rehn prestou e percebi que ele estava a falar finlandês. Foi uma televisão pública finlandesa e estava a falar finlandês. Portanto, no fundo, ele estava a alertar... Leia-se, estava a falar internamente. Internamente, exatamente. Ele estava a alertar os eleitores finlandeses, que, como se sabe, elegeram um partido nacionalista, anti-europeu, enfim, com bastantes deputados para a Assembleia Nacional Finlandesa, e estava a alertar para as consequências que resultariam de uma eventual não aprovação do plano pela Assembleia Nacional, que é a inexistência de um plano B, e, portanto, no fundo, seria, infelizmente, seria a bancarrota, enfim, a falência de um país do euro, e isso poderia ter consequências sistémicas no euro e também na Finlândia. Acho que era isso que ele estava a dizer aos finlandeses. E, portanto, é um sinal diferente do outro. O outro sinal, enfim, que referiu que o PSD pretendia ter negociações diretas com a Troika, eu não vejo nisso grande inconveniente, grande problema. Enfim, eles vão ter que assinar o pacto, não é? A Troika já impôs que o PSD assine o pacto, enfim, e há pactos que não se assinam de olhos fechados. Eu acho muito bem que, para assinarem o memorando de entendimento com esta Troika, o líder do PSD queira estar presente e queira ter uma palavra a dizer, até porque aquilo que constar do memorando de entendimento vai certamente condicionar as políticas que o governo futuro terá de tomar para assegurar o crescimento da nossa economia, não é? Porque é, no fundo, a grande equação aqui é, e é essa que se tem que resolver neste memorando de entendimento, tem que estar resolvida já no memorando de entendimento, é como é que se pode fazer uma consolidação orçamental com redução da despesa pública e, ao mesmo tempo, portanto, com diminuição da procura, e, ao mesmo tempo, garantir ou assegurar o crescimento da economia. Mas essa questão não é de menos importância, a forma como cada um dos partidos olha para essa questão. Portanto, é uma questão importantíssima e é por isso que eu acho que o Partido Social Democrata quer ter, enfim, também conversas com as pessoas da Troika, nomeadamente penso que estará mais interessado nas medidas que visam impulsionar a competitividade económica do país, nomeadamente, enfim, naquilo que se refere à legislação laboral e ao aumento da concorrência no chamado sector não transacionável, ou seja, na área dos serviços, ou seja, naquele setor que não vende, que não entra na concorrência internacional, que não vende para fora do país, o setor dos serviços, o setor das utilities, e penso que serão essas as duas grandes preocupações e que, no fundo, irão um bocado de encontro àquilo que são as preocupações da Troika, as preocupações realistas da Troika. Portanto, acho que faz sentido. Não vejo isso como um sinal de que não quer assinar, de que não vai assinar, vejo isso mais como um sinal de que encara realmente com o realismo a possibilidade de vir a formar um governo e quer ter uma palavra a dizer sobre os condicionamentos que esse governo terá no futuro para aquilo que é, no fundo, o objetivo da liderança do PSD, que é garantir que no futuro possa haver um crescimento económico e consolidação de finanças públicas ao mesmo tempo. Ana Paula Vitorino, passa-lhe pela cabeça que poderá acontecer alguma coisa interna ou externamente que impeça que as negociações cheguem a bom porto? Bem, passar pela cabeça tem que nos passar a todos, até porque normalmente um bom negociador é aquele que tem presente todos os cenários possíveis, ainda que sejam um pouco prováveis e catastróficos, porque seria de facto catastrófico. Agora, eu julgo é que este episódio é mais um episódio lamentável nesta negociação. Porque, efetivamente, há aqui questões que o Primeiro-Ministro alertou e, aliás, todos têm vindo a alertar, a própria Troika, todas as instâncias europeias têm vindo a alertar para que isto tem que ser um processo negocial sério, tem que ser um processo negocial em que todos deem valor acrescentado. Aliás, não é por acaso que foi dito logo de início que houve alguma polémica em torno de quem é que deveria liderar a negociação, e é óbvio que tinha que ser um
o governo, ainda que numa posição complicada, difícil, porque é um governo de gestão, mas até por isso, e principalmente por isso, foram ouvidos todos os partidos políticos, foram os principais parceiros sociais, os principais bancos, até o professor Boaventura Sousa Santos, do Observatório da Justiça, enfim, foram ouvidas várias entidades e naturalmente os partidos políticos, porque nesta altura dos acontecimentos têm de facto de ter a liderança. E por uma coisa muito simples, é que aquilo que for aprovado no ECOFIN de dia 16 e 17 vai vincular todo o governo que existir depois das eleições de dia 5 de junho, seja ele qual for. Bom, aliás, também não é por acaso, que ainda hoje, aliás, como era dito no Diário Económico, a Bruxelas exige que exista um vínculo óbvio, firme, de todos os partidos do arco da governação, relativamente ao acordo que vier a ser efetuado. E por isso, em termos conceptuais, eu acho que efetivamente os partidos deveriam estar interessados. Aliás, uma nota negativa que se dá a esta negociação são os partidos de esquerda, da extrema-esquerda, o PC e o Bloco de Esquerda, terem-se demitido do seu interesse, terem dito que não estão interessados em participar, o que os torna uns partidos inúteis. É de facto essa a posição em que se coloca. Essa é uma nota negativa no processo negocial. Mas agora, acho legítimo que efetivamente que o PSD queira ter uma participação. Agora, o que eu já acho também mais negativo é a forma. Porque o PSD, de facto, tem-se demitido de dar contributos positivos para essa negociação, ou seja, tem havido aqui algum fugir a apresentar medidas concretas e propostas concretas do PSD, nomeadamente o professor Eduardo Catroga, queixa-se da falta de informação. Hoje, há pouco, o PSD publicou uma terceira carta enviada por Eduardo Catroga a Pedro Silva Pereira. Pois eu acho lamentável, sabe? Mas que se queixa de falta de informação. Eu devo dizer que tenho maior apreço pelo Dr. Eduardo Catroga e, portanto, aquilo que vou agora dizer não tem a ver com a apreciação que eu faço em termos pessoais, nem profissionais. Agora, esse é de facto um aspecto lamentável também desta negociação. O PSD não pode, ou não deve, poder pode, tanto pode que faz, mas não deve andar aqui a criar mais fé de veres. Agora, não é publicando cartas, ou seja, não é formas, de facto isto tem que ser um processo... Mas não pode ser encarado como uma forma de pressão para o Governo, fornecer a informação que tem faltado. Não, é uma forma de pressão, é criar instabilidade no processo negocial, até porque normalmente só trata-se de matérias que já falámos disso algumas vezes, umas matérias que até podem ser consultadas em documentos oficiais, outras matérias que podem... Agora, se a informação é tão fácil de reconhecer, porque é que o Governo não entrega ao PSD? Ou então porque é que o PSD insiste em criar fé de veres relativamente a esta matéria, porque deve ser um processo negocial com responsabilidade e discrição. Todas as partes já assumiram que deve ser, de facto, um processo negocial com responsabilidade e discrição. E o meu entendimento de discrição, porventura não será o do Dr. Catroga, não é, cada vez que tem uma dúvida ou quer uma informação, publica uma carta nos jornais. Quer dizer, enfim, só com uma interpretação muito lata do que é discrição é que podemos dizer que fazer uma coisa dessas é um ato de discrição. Agora, parece-me é que estão-se a sobrepor aquilo que são os princípios das campanhas eleitorais a uma questão que é muito importante, que é uma discussão da negociação da assistência financeira externa. A verdade é que as duas datas coincidem. É lamentável. Aliás, o Primeiro-Ministro, na sua entrevista, também chamou a atenção para isso. É que não é por acaso que o facto de se ter chumbado o PEC 4 na Assembleia da República, se ter provocado uma crise política e uma crise económica, tem, de facto, efeitos graves em termos desta matéria. Ou seja, mesmo que se tivesse que pedir assistência financeira externa, obviamente que depois de umas eleições seria sempre feito com a serenidade que se impõe a um processo desta natureza. E, portanto, é inevitável que exista, de facto, essa perturbação. Agora, o que se pede a todos, ao Governo e ao principal partido da oposição, enfim, ao CDS e aos outros partidos, aos outros não, porque os outros parece que se auto-excluíram, é que exista, de facto, o pôr à frente
das questões meramente partidárias e da tentação que todos os partidos irão ter para trazer para esta discussão questões que são de campanha eleitoral, que se peça que ponha à frente disso, desses interesses partidários, os interesses do país. E, portanto, haja a serenidade, a responsabilidade e a discrição que se exige a todos, a todas as partes. Não vamos aqui dizer que ninguém está isento. Agora, todas as partes terão que, efetivamente, seguir uma linha de responsabilidade em que o interesse de Portugal e dos portugueses e da nossa economia está à frente. Porque o que está aqui em causa, de facto, é nós estamos a negociar, de facto, medidas, um pacote de medidas, o volume do apoio, o prazo do ritmo da consolidação orçamental, as taxas de juros, são matérias demasiado importantes para estarem aqui sujeitas ou a comentar, ou a pedidos via jornal de informação, ou respostas menos adequadas a esses pedidos de informação. De qualquer maneira, as pessoas que estão a negociar do lado da Troika estão habituadas a este tipo de cenários. Não é a primeira vez, certamente, que encontram um processo Não, já negociaram no Brasil, na Argentina, enfim, em ambientes com certeza... sim. Pacíficos. Agora, ambientes pouco pacíficos e com certeza que o que está aqui em causa não é se as pessoas que integram a Troika estão ou não estão preparados para lidar com uma situação complexa do ponto de vista político, do ponto de vista enfim, do timing político. O que está aqui em causa é se nós, portugueses, nos colocamos numa posição de responsabilidade, apesar de termos uma situação de instabilidade política. É isso que está em causa, é a nossa credibilidade e a capacidade negocial. Porque cada vez que nos autofragilizamos, seja de que parte for, seja quem for que faça isso, seja a oposição, seja o governo, seja... O que nós estamos a dizer é que nos estamos a fragilizar e, portanto, nós estamos num processo negocial. Ninguém está aqui a dar nada a ninguém. Nós estamos num processo negocial. Quando vamos negociar taxas de juros, nós temos de ter presentes que a Alemanha se financia a 2% e está a emprestar a mais de 5 ou 6. E, portanto, é um processo negocial sério. E, portanto, não pode haver aqui dizermos, eles compreendem, portanto, como eles compreendem, nós podemos fazer tudo. Não é verdade. Eles podem compreender tudo, mas o que está em causa é a nossa credibilidade e a nossa força negocial. E, nessa medida, acho que não podem fazer tudo, nem o governo, nem as oposições. Eu penso que, quer dizer, isto é mais um fediver, não é? E que a crítica, desculpe que me diga, mas a crítica que fez é muito contraditória, porque começou por dizer que o PSD não devia ter tomado esta posição, enfim, pública, de querer participar na negociação, mas pouco depois acusou o PSD de estar arredado da negociação e não fazer propostas. Portanto, é o que se diz preso por ter cão e preso por não ter... Eu não queria manter essa... Mas quero só fazer esta pergunta. Deixa-me só. Ou seja, é legítimo quererem participar. Eu acho que é um fediver, agora, enfim. essa participação não deve ser via jornais. Eu ouvi com atenção, mas só lhe faço esta pergunta.